Bom dia a todos. Vamos aqui meditar no livro Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. Vamos entender como é viver uma vida sem ansiedade, um dia de cada vez, focando no nosso objetivo e entendendo que nós temos que viver uma vida com propósito. Quando você vive uma vida com propósito, quando você entende por que você faz o que você faz, então você vai ter aí excelentes resultados. Uma carroça sobrecarregada. Senti-me como o homem puxando pedras, sobrecarregada, trabalhando demais e oprimida. O que começou com alegria tornou-se um trabalho penoso e tive vontade de desistir. Nada é mais difícil de suportar do que uma carga que não nos pertence. Embora Deus nos ensine a carregar as cargas uns dos outros, não disse que deveríamos interferir e fazer o que os outros não querem. E conquanto haja muitas necessidades, Deus não nos pede para satisfazermos todas elas. Na verdade, nós, assim como Marta, nos surpreendemos com o pouco requerido por Deus. Os judeus, ávidos para agradar a Deus, são prolíferos em regras e regulamentos. Deus deixou a lei. E como eles o amavam, estavam determinados a vivê-la na íntegra. Se um pouco de lei era bom, mas mais leis era ainda melhor. Ao menos essa era a opinião dos fariseus. Um dos dois grupos religiosos que mais influenciavam as pessoas comuns nos dias de Jesus. E aqui a gente vê, que muitas vezes a pessoa está sobrecarregada porque ela está carregando um peso que não é dela. Às vezes, até sem intenção, mas por uma ansiedade, ela acaba se envolvendo em assuntos que não são dela. Às vezes a pessoa não pediu ajuda, a pessoa não pediu opinião e ela está ali tão ansiosa que ela interfere na vida de outras pessoas. E isso não vai fazer bem para você. Se a pessoa não pediu sua opinião e você fica lá dando sua opinião, isso vai acabar chateando a pessoa. E assim você vai ficar sobrecarregada com uma coisa que não é sua. Com o desejo de serem uma nação perfeita, os fariseus pegaram os preceitos básicos deixados por Deus a Moisés e começaram a criar formas de aplicá-los à vida cotidiana. Consequentemente, criaram o Bisnab, um conjunto de mais de 600 regras e regulamentos destinados a ajudar os judeus a cumprirem a lei integralmente. As ordens iam do sublime ao ridículo, especialmente as que diziam respeito ao dia sabático. A lei de Deus exigia um dia de descanso na semana, a interrupção do trabalho e uma pausa nas obrigações. Desde o aparecimento da primeira estrela da noite de sexta-feira até o pôr do sol no sábado, os judeus tinham que cessar todo o trabalho. E as regras sobre o que constituía o trabalho eram bem definidas. Os fariseus interpretaram que, se um homem trouxesse um alfinete em seu manto no sábado, estaria costurando. Quer dizer, se aparecesse um alfinete na roupa dele, significava que ele estava costurando. Se arrastasse uma cadeira no solo, estaria arando a terra. Se carregasse seu colchão
estaria desempenhando uma responsabilidade. Se apanhasse milho e o esfregasse em suas mãos, estaria cegando. Em todas estas coisas, ele estaria desobedecendo à lei. Os fariseus também argumentavam que era errado comer um ovo posto no sábado, pois a galinha havia trabalhado. O ônus do dia sabático oficial que alguém conseguiria cumprir legalmente tinha o peso de um figo seco. Em vez de atrair a nação de Israel para junto de Deus, a lei dos fariseus tornou-se uma pedra de tropeço. Era impossível cumprir cada pormenor daquilo que Jesus chamou de fardos pesados. É nesse ambiente legalista que encontramos Maria. A religião dos fariseus era patriarcal por natureza. Apenas aos homens era permitido o assento no sinédrio. No sinédrio, apenas os homens eram admitidos nas sinagogas. As mulheres sentavam no lado de fora. Somente os homens podiam usar os filactérios com trechos das escrituras em sua fronte ou em seu braço esquerdo, para lembrá-los de que deveriam obedecer à lei de Deus. As tiras de couro, demonstrações exteriores da devoção a Deus, pertenciam amplamente ao domínio masculino. As mulheres que quisessem demonstrar seu amor a Deus eram estimuladas a fazê-lo através de boas obras. Era a única opção. Permitia-se que elas entrassem no pátio das mulheres para adoração, mas não podiam passar dali. No deserto, só podiam chegar até a porta do tabernáculo. Até mesmo Salomão, em sua descrição de mulher perfeita, pouco mencionou a respeito de sua vida espiritual com Deus. Deteve-se mais nas obrigações desempenhadas por ela. Uma mulher judia tinha dezenas de obrigações. Mesmo a guarda do sábado significava muito trabalho. Para as mulheres do tempo de Jesus, embora o dia sabático fosse uma ordenança para o descanso de homens e mulheres, o dia anterior ao sábado reservava uma preparação frenética. Era preciso preparar 3 refeições, encher as lâmpadas de azeite e os cântaros de água até a borda para a cerimônia da purificação. A casa tinha que estar em ordem e toda a família precisava de túnicas limpas e alinhadas para usar no dia seguinte. Isso era para um sábado comum. Dias de festas e eventos especiais demandavam preparações extras. Provavelmente Jesus visitou Maria e Marta em um dia mais alvoroçado do que o usual. A festa dos tabernáculos se aproximava e havia muito a cozinhar e a fazer. Essa festa da peregrinação acontecia no início do outono e era uma das 3 comemorações que todo homem judeu, dentro de um raio de 24 quilômetros, deveria ir a Jerusalém para celebrar. A festa dos tabernáculos durava 7 dias, depois de um sábado especial. Comemorada logo após a colheita, era uma ocasião de grande celebração e alegria. As pessoas deixavam suas casas para viver em barracas ou pequenas tendas em memória de sua jornada no deserto. William Barclay, em seu comentário sobre João, descreve-a assim:
A lei determinava que as tendas não deviam ser estruturadas permanentes, mas construídas especialmente para a ocasião. Suas paredes eram feitas com galhos e folhagens e deveriam oferecer proteção contra o tempo, mas não impedir a entrada do sol. O telhado era de sapé e deveria ser disposto de uma forma que permitisse ver as estrelas à noite. O significado histórico de tudo isso era lembrar as pessoas, através de um modo inesquecível, que uma vez foram peregrinas no deserto e não tiveram um telhado sobre suas cabeças. Então esse era o propósito, que elas lembrassem que um dia elas estiveram no deserto e para que elas lembrassem o que Deus havia feito por eles. Porque quando alguém se esquece do bem que lhe fizeram, então aí vem a ingratidão. Quantas vezes, talvez você já passou por um momento de ingratidão que você ajudou alguém e essa pessoa, quando você precisou, ela não te ajudou? Então, esse era o propósito da festa dos tabernáculos, que eles se lembrassem de onde Deus tinha tirado eles. Betânia situava-se na encosta oriental do Monte das Oliveiras, apenas 3 quilômetros de Jerusalém. Na época da visita de Jesus, provavelmente as ladeiras suaves da cidade estavam cheias de tendas de peregrinos. A fim de proporcionar espaço para os adoradores durante as grandes festas, os limites de Jerusalém geralmente eram estendidos, abrangendo Betânia, inclusive. Deste modo, no momento em que Marta convidou a Jesus e os seus discípulos para ficarem em sua casa, durante a jornada para Jerusalém, eles aceitaram sua amável hospitalidade. Marta continuou com seus presumidos afazeres, deixando tudo confortável para que todos pudessem adorar a Deus. A ideia de se juntar a Jesus e aos discípulos nunca lhe ocorreu, simplesmente porque isso não era permitido. Mas ela amava a Jesus. Acredito que Marta sabia que estava hospedando o Messias. E ela demonstrou sua devoção, dando o que tinha de melhor, o presente de seu trabalho. Logo, Marta descobriu que até mesmo as carroças bem-vindas podem se tornar pesadas, especialmente quando estão carregadas com o peso extra de nossas agendas humanas e expectativas. Descarregando as pedras, Jesus veio à terra e imediatamente derrubou a carroça de regras, regulamento dos judeus. Ele atingiu a liderança religiosa na ferida que mais incomodava, com um golpe bem no meio de seu orgulho espiritual. Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais estas cargas. Isso está em Lucas 11:46. É aquela pessoa que dá ordens, mas ela mesma não cumpre essas ordens. Colocam fardos pesados nas pessoas e elas mesmas não carregam esse fardo. Para os desamparados que estão sob o peso da lei, Cristo se tornou um carregador de cargas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Mas para aqueles que colocam a fé em seus afazeres religiosos, ele adicionou mais um fardo. Falta-te uma coisa, disse Jesus ao jovem rico. Vai e vende tudo quanto tem e dá aos pobres. E vem e segue-me.
Mateus 10, 21. Jesus sabia que mais cedo ou mais tarde o fardo legalista ficaria pesado demais para ser carregado e os religiosos clamariam por alívio. E lá estava ele. Jesus derrubou todas as tradições dos homens, a ditadura do faça isso e não faça aquilo, que obscurecia a face de Deus. Este é Deus, declarou ao mundo. Olhe e perceba, Ele o ama. Ele me enviou para que você tenha vida e amizade com Ele. Não é a aparência exterior que interessa ao Pai, é o seu interior. Foi o que Jesus disse a Marta naquela tarde agitada. Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E qual era essa coisa necessária que Jesus estava falando? Não era cozinhar, limpar ou fazer boas obras, mas conhecer a Deus, ouvir sua voz, deixar a cozinha por tempo suficiente para experimentar a comunhão e a intimidade da sala de estar. Uma só coisa é necessária. Com essas palavras, Cristo repeliu todo o chauvinismo e preconceito, toda tradição e ritual. No tocante aos assuntos espirituais, as mulheres não precisavam mais ficar do lado de fora, olhando. Certamente assim como a morte de Cristo restaurou o relacionamento entre Deus e a humanidade, as palavras de Jesus, naquele dia, removeram os obstáculos que separavam as mulheres de seu Criador. As Escrituras nos relatam a resposta de Marta à declaração estupenda de Jesus. Todavia, posso ver Jesus oferecendo sua mão, dando boas-vindas a Marta para se juntar a Maria, que estava aos seus pés. Gostaria de saber o que Marta fez então. Talvez tenha dado depressa alguma desculpa. O jantar, seu avental, seu cabelo. Talvez ela tenha se retirado como alguém que recebe uma recompensa. Uma recompensa. Ou quem sabe, quando parou ali e contemplou os olhos do mestre, tenha dobrado os joelhos e começado a ouvir. O fato é que não sabemos, embora as respostas negativas ao convite de Jesus, em geral, sejam mencionados. Na Bíblia, o jovem rico partiu triste e os defensores da lei foram embora furiosos. O jovem rico partiu triste e os defensores da lei foram embora furiosos. O desfecho dessa história particular não foi descrito. Talvez seja para nós dar a oportunidade de escolher a nossa própria resposta. Deus nos deu o livre-arbítrio e nós escolhemos aquilo que queremos, mas toda escolha tem consequências. O que faríamos se soubéssemos que perdemos a melhor parte preparada por Deus para nós? Dobraríamos os joelhos ou voltaríamos para nossa rotina? Daríamos desculpas esfarrapadas ou teríamos um coração humilde? É difícil ignorar o amor de Jesus. A doce persuasão do Espírito Santo acalma nossos temores e despedaça as nossas justificativas. Com base em seus encontros posteriores com Jesus, e abordaremos nos próximos capítulos, penso saber exatamente o que aconteceu com Marta. Acredito que ela seguiu a recomendação de seu mestre. Dobrou os joelhos e ficou aos seus pés. Ela permitiu que Deus esvaziasse sua carroça tão sobrecarregada de cuidados e depois a enchesse com sua presença. Somente quando Marta,
abandonou a extensa lista de obrigações e começou a fazer a única coisa necessária. É que começou a dar a Deus o que realmente Ele deseja. E é isso. O que importa para você? Aonde você quer chegar? Qual é o seu propósito? Quando você tem um propósito definido, então você tem forças para seguir em frente. Quando você tem um propósito definido, você não anda ansioso, porque você tem certeza daquilo que você quer e do que precisa fazer para realizar. Então, assista de novo esse vídeo, de novo, para que você entenda o que Deus quer de você no dia de hoje. O que importa para você? Será que você anda ansiosa? Ou será que você tem um foco e sabe onde quer chegar? Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Um beijo a todos.